Agora eu me coloco à disposição de todos vocês para eventuais perguntas. Boa noite, porta-voz. Daniel Golino, do Jornal o Globo. Tudo bom, Daniel? Duas perguntas, porta-voz. Pois não. A primeira é se já está definida quando vai ser enviada para o Senado a indicação do Eduardo Bolsonaro à embaixada em Washington. Não, ainda não há previsão por parte do senhor presidente da República em relação a esta data de envio da indicação do nome do deputado Eduardo Bolsonaro. O que falta é a articulação com os senadores para ter uma certeza da aprovação? Não, é uma decisão pessoal do senhor presidente. Tá certo. A segunda é em relação ao líder do governo no Senado, Fernando Bezerra. O presidente tinha dito semana passada que queria algo mais concreto para pensar numa saída do líder. O Jornal Globo publicou hoje que, na sua delação premiada, que já foi homologada pela STF, o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, acusa o líder de ter negociado propinas em troca de liberação de recursos do Ministério da Integração Nacional e do governo de Pernambuco. Queria saber se isso muda a situação do líder no governo. O nosso presidente tem acompanhado a situação, inclusive com conversas telefônicas, e me relatou que nos próximos dias receberá pessoalmente o senador Fernando Bezerra para conversas específicas relativas à liderança desempenhada pelo senador junto ao Senado Federal. Com relação especialmente a este caso que você retrata por meio da sua pergunta, o presidente não há de comentar. Porta-voz, boa noite, Ricardo Della Coleta, da Folha de São Paulo. Bom, Ricardo? Eu tinha duas perguntas, mas com a pergunta do meu colega eu vou para três. Então, quem vai pagar quem pela resposta, Jair? Eu queria, se o senhor pudesse ser um pouco mais específico sobre essa reunião que o presidente Bolsonaro tem planejado com o líder do governo, Fernando Bezerra. O senhor disse que ele vai receber para conversas específicas em relação à liderança do governo. Isso significa que o presidente Bolsonaro está avaliando trocar a liderança do governo? Não significa isso. Significa que o presidente, numa interlocução mais cercana possível, vai estabelecer diretivas com relação ao Poder Executivo, junto ao seu líder, no âmbito do Senado. E a segunda pergunta que eu queria fazer ao senhor é em relação ao INCRA. Surgiu uma informação hoje, que já foi publicado por alguns veículos, de que a diretoria do INCRA vai ser trocada. A diretoria do INCRA, sim, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. E eu queria saber se o governo confirma essa informação e o que levou à decisão do presidente Bolsonaro de avalizar essa troca no comando do órgão. Como de praxe, o senhor presidente sempre vocaliza que as decisões sobre montagens de equipe são exclusivamente dos respectivos ministros. E não foge à regra, essa questão específica é levada por meio da sua pergunta. No despacho hoje da ministra Tereza Cristina com o presidente, dentre outros assuntos, foi tratado também em questões referentes ao INCRA. Mas eu reafirmo que as decisões de montagem, de seleção, de exoneração de membros das equipes é de responsabilidade dos ministérios, dos seus diretores, que são, por óbvio, os ministros. Mas o governo confirma que vai ver essa mudança? Eu prefiro que você enderece a pergunta ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Perfeito. E a minha última pergunta, porta-voz, na sua introdução o senhor disse que o presidente, salvo engano, avaliou junto com o ministro da Educação mudanças em livros didáticos que fazem parte do currículo das escolas. Exatamente, se o senhor puder dar mais detalhes, o que está sendo avaliado, por que o presidente considera importante fazer esse tipo de revisão e qual que é o objetivo dele pessoalmente se atentar a essa questão? Obrigado. Claro, o presidente tem muita preocupação com as questões relativas à educação e a organização por meio da qual ele estabelece as diretivas é naturalmente o Ministério da Educação. Por consequência, quando o ministro da Educação vem ao encontro do presidente e elabora uma série de temas e discorre sobre esses temas perante o presidente da República, claro que esses aspectos referentes a livros didáticos também estão inseridos e eles devem se adaptar ao BNCC, como eu alavanquei já no início do nosso briefing.
Então é importante sim o presidente ter conhecimento daquilo que vem sendo realizado pelos ministérios, principalmente daqueles eventos, daquelas decisões que impactam diretamente a sociedade e, em particular, essa questão da educação que é tão importante para colocarmos o nosso país cada vez mais acelerado rumo a um futuro brilhante. Boa noite, porta-voz. Márcia Fernandes, da Voz do Brasil. Tudo bom? Tudo bem. Queria saber qual a posição do senhor, do governo federal, em relação à provável votação amanhã no Senado da reforma da Previdência. Com expectativa muito positiva. A condução é, naturalmente, de responsabilidade do Senado Federal, que está sendo capitaneado, que está sendo liderado pelo senador Davi Alcolumbre. A nossa expectativa é muito positiva e esperamos que, de fato, amanhã nós já tenhamos encerrado essa primeira rodada da nova Previdência no âmbito do Senado. E logo em seguida a segunda e, por fim, a sua aprovação final. Boa noite. Boa noite, porta-voz Andréia, Valor Econômico. Nessa reunião do presidente com o ministro Paulo Guedes, eles trataram da reforma tributária, porque na semana passada o ministro Paulo Guedes disse que provavelmente nesta semana enviaria o texto do Executivo ao Congresso. Então, se está confirmada essa expectativa, se eles trataram disso? Não, quando eu conversei com o presidente no pré-briefing, o que ele me adiantou foram assuntos da pasta. Se eu tivesse que achar alguma coisa e o porta-voz não pode achar nada, eu acho que houve, de fato, alguma conversa nesse sentido. Mas ele não me relatou e eu prefiro não colocar isso de forma efetiva. Porta-voz, boa noite. Romualdo, da Rádio Jornal do Comércio de Pernambuco. Romualdo. Tudo bem? Por gentileza, o governo, o Palácio do Planalto, criou uma comissão, um grupo de trabalho que está analisando as chamadas fake news. Eu queria saber se são notícias falsas só que envolvem o governo e seus assessores, que envolvem o Congresso Nacional. Qual vai ser o critério de selecionar o que é fake news, o que não é fake news, e se aquilo que envolve também parlamentares, pessoas próximas ao presidente também divulgando notícias falsas? O que a Secretaria Especial de Comunicação da Presidência da República, orientada pelo secretário de Governo, ministro Luiz Eduardo, vem realizando é o que todos nós fazemos. Nós temos, eu acredito que aqui a maioria possua mídias sociais e na interlocução com as suas mídias sociais você faz uma análise naqueles comentários, eventualmente você contesta o comentário, eventualmente você reforça o comentário. Nada além disto está sendo realizado pela Secretaria Especial de Comunicação. Então, esta suposta criação de um grupo para analisar fake news, ela não se sustenta, porque, de fato, o que ocorre, partindo do trabalho realizado pela SECOM, é uma análise diária das mídias sociais, análise essa que baseia as respostas da SECOM e, eventualmente, são esclarecidas ou iluminadas ao senhor presidente da República. Porta-voz, Manuela Albuquerque, do Metrópolis, tudo bem? Tudo bom. O advogado do Flávio Bolsonaro, filho do presidente, esteve no Alvorada nesse fim de semana. Eu queria saber se o presidente Bolsonaro tem interferido de alguma forma na atuação do advogado em relação ao caso Queiroz. Não, o advogado é advogado do presidente Jair Messias Bolsonaro, que firmou uma procuração para que o advogado o represente no Tribunal Regional Federal 1, no caso da tentativa de assassinato do senhor Adélio ao nosso presidente da República. Obrigada. Porta-voz, boa noite. Augusto, do Correio Brasiliense, tudo bem? Tudo bom. Você é novo, né, no pedaço? Estou aqui poucas vezes. Tá bem. Eu queria voltar na questão da reforma da Previdência. Parte da mídia está dizendo que o governo vai incluir policiais e bombeiros na reforma da Previdência dos militares, das Forças Armadas. Isso, de fato, vai acontecer? O governo tomou alguma atitude quanto a isso? Não tenho conhecimento, o presidente não me comentou isso. Eu posso, naturalmente, levar a sua pergunta ao presidente. Mas hoje, e em tempos anteriores, ele não comentou comigo essa possibilidade de enlace entre a Previdência dos policiais militares e nós, militares das Forças Armadas. Paz e bem.